tem mudanças que parecem reais, mas na prática nunca chegaram a se sustentar de verdade. E o mais curioso é que no início tudo indicava que ia ser diferente. Você pensa diferente, você enxerga com mais clareza, você toma decisões que antes não tomaria. Existe até uma sensação de avanço, como se algo finalmente tivesse se ajustado dentro de você. Mas aos poucos, quase sem perceber, você começa a voltar. Não de forma evidente, não como uma queda brusca, em pequenos movimentos quase que imperceptíveis. Você flexibiliza um limite, você adia uma decisão, você tolera algo que já tinha decidido não aceitar mais. Quando você percebe, não é exatamente que você voltou. É o padrão que ainda está ativo, só não tinha sido totalmente acessado. E isso é muito comum de se acontecer em terapia. Essa é a sensação de estar, no mesmo lugar. Isso confunde demais, porque não é a falta da consciência. Você sabe, você viu, você entendeu, mas ainda assim não sustentou. Você que está me assistindo aí, já passou por isso? É exatamente nesse ponto que muita gente começa a duvidar, inclusive, de si mesma. Será que tem algo em mim que não muda, por mais que eu entenda? Mas a questão não é essa. Existe uma diferença importante entre perceber um padrão e reorganizar aquilo que sustenta esse padrão internamente. Isso, nos atendimentos e nos processos, fica muito evidente, porque a maioria das pessoas não volta por falta de esforço, volta porque algo mais profundo ainda está ativo. E muitas vezes a pessoa, ela traz para a terapia muito dos conteúdos, nós trabalhamos muitas das reprogramações, mas mesmo assim algo pode ficar no ponto cego. Eu quero te levar agora para uma cena que talvez seja familiar a você. Sabe aquela pessoa que passa anos se anulando nas relações? Se adaptando, cedendo, tentando manter o vínculo, até que em algum momento ela se cansa e aí fala, agora eu vou mudar. Ela começa a se posicionar, coloca limites, se afasta daquilo que faz mal e pela primeira vez ela sente então esse alívio. Só que esse alívio ele não vem sozinho. Depois de um tempo, surge aquele desconforto sutil, como se permanecer nesse novo começasse a gerar mais tensão do que retornar ao antigo. Uma sensação de estranhamento, como se aquele novo lugar, apesar de mais saudável, ainda não fosse totalmente seguro. E então começam as dúvidas. Será que eu estou exagerando? Será que eu não estou sendo rígido ou rígida demais? Será que eu deveria ter mais paciência? Você percebe como isso acontece? Que não é uma decisão consciente, é um ajuste interno e que pouco a pouco a pessoa começa a ceder. Primeiro, nas primeiras pequenas coisas, depois algumas decisões maiores, até que quando vê, ela está aí repetindo novamente o mesmo padrão. E vem a frustração, não tem como não vir. Eu achei que eu tinha mudado, eu achei que eu já tinha vencido isso, tudo que eu fiz foi por água abaixo, todo o meu investimento, todo o meu tempo. Mas esse retorno ele não acontece por acaso. Ele segue uma lógica interna muito precisa. Existe uma parte do seu sistema que foi construída para manter você segura. E segurança para esse sistema não significa o que é melhor, significa aquilo que é familiar. Nós já falamos sobre isso aqui em alguns podcasts. Então, mesmo que esse novo seja mais saudável, ele ainda é desconhecido. E esse desconhecido pode ser interpretado como risco. E aí, ao mesmo tempo, existe uma outra camada, ainda mais silenciosa, que tem relação com esse pertencimento. Porque, em muitos casos, manter o padrão também mantém algum tipo de vínculo. E quando você começa a sair disso, não é só uma mudança de comportamento. É, muitas vezes, uma mudança de posição dentro do sistema. Em alguns casos, sustentar esse novo entra em conflito com a forma como você ainda está vinculado a essa estrutura. Então, esse retorno acontece não como essa escolha,
mas como coerência interna daquilo que está ativo. E aqui eu quero te trazer um ponto principal. Você não volta porque você não consegue sustentar. Você volta porque em algum nível ainda faz sentido interno permanecer ali. Aqui eu vou te trazer um caso de uma pessoa que busca muito sua prosperidade, trabalha, se dedica, faz tudo aquilo que é necessário, mas parece que ela nunca consegue avançar. Por mais que ela faça, vocês já devem até ter ouvido aquela expressão: ganha com uma mão e entrega com duas. É como se aquilo não ficasse ali. Muitas das vezes ela pode estar honrando ali o próprio sistema familiar e de crenças e de padrões que ela tem de que estar com o dinheiro é ruim. E por mais que a pessoa fale, não, mas eu acho que é bom mesmo, eu quero ter prosperidade, eu quero me desenvolver, eu quero ter muito mais do que o básico, o necessário e tudo mais, isso está na consciência. Mas em algum lugar dentro do seu funcionamento interno, isso ainda faz algum sentido. E é por isso que permanece ali. E é por isso que a pessoa muitas vezes ela vai até na porta de realmente ter uma grande virada na sua vida. E aí ela acaba se sabotando, se travando, não se permitindo. E uma coisa que eu digo para vocês é que não é um motivo de você se cobrar mais, se exigir mais, ou até mesmo se punir, porque não é a partir de nenhuma dessas questões que você vai alcançar o resultado que você deseja. Uma forma também de entender isso é imaginar que você está tentando manter uma nova direção, enquanto a estrutura ainda está orientada para um caminho anterior. Então, é como se você está tentando nadar contra uma corrente invisível. No começo você consegue avançar, porque existe força, decisão, consciência, mas conforme você avança, se a corrente continua a mesma, o esforço aumenta e chega um ponto em que manter aquela direção começa a exigir mais energia do que o sistema consegue aguentar. E então você é levado de volta. É isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam e se frustram. Só que isso não tem a ver com capacidade, tem a ver com estrutura. E eu falo e reforço tanto isso com vocês, porque sim, é importante se ter a consciência de que é algo estrutural, para que aí sim a gente possa aprofundar e trabalhar nessa questão desta organização interna que ainda não foi atualizada. Porque o comportamento é só a parte visível. E enquanto essa organização não mudar, o padrão vai encontrar formas de continuar. E o que muitas pessoas fazem nesse momento é exatamente aumentar o esforço, se cobrar mais, se vigiar mais, tentar sustentar, inclusive no controle, na autopunição. Só que isso só aumenta essa tensão interna, porque não é sobre o esforço, é sobre o nível em que essa mudança foi realmente integrada. Quando o que sustenta o padrão ele é acessado, quando o registro é atualizado, quando a estrutura interna se organiza, aí sim o movimento muda. Não porque você está tentando, mas porque já não existe mais o que te puxa de volta. E é nesse ponto que a mudança então deixa de ser instável e começa a se tornar consistente. Você não precisa mais lutar para sustentar. Você simplesmente não volta. Se você já viveu essa sensação de avançar e depois de se ver no mesmo lugar, talvez o que faltou não foi a tentativa, nem mais consciência. Talvez o que não foi acessado ainda seja justamente o nível aonde esse padrão continua sendo sustentado. E é exatamente isso que eu venho aqui durante mais de um mês trabalhando e falando em relação ao mapeamento emocional estratégico. É importantíssimo compreendermos de onde vêm os seus comportamentos, como está o seu sistema interno, para que possamos então estipular a melhor forma de se trabalhar, porque a gente não vai olhar só para o seu comportamento, nós vamos acessar com precisão o que está sustentando esses padrões, além
do que aquilo que é visível. Se existe registro emocional ativo, se existe dinâmica sistêmica envolvido, se existe uma associação que ainda não foi atualizado. Porque quando isso fica claro, quando isso é reprogramado verdadeiramente, o caminho muda. Você para de tentar de forma genérica e começa a agir com direção. Quando a base muda, você não precisa mais tentar sair. Você simplesmente deixa de voltar. E eu quero dizer a vocês que nos próximos dias eu vou conduzir um mini mapeamento emocional ao vivo, para que você comece a compreender como funciona essa questão. Não é mágica, eu não sou adivinha, eu não vou mostrar a vocês algo que não é o que a pessoa está me trazendo. A questão é o meu olhar. Assim como muitas pessoas, né, que ouvem um barulhinho estranho no seu carro, vão até um mecânico. E o mecânico, ele faz ali aquela análise, ele fala, isso aqui é tal peça, isso aqui é em tal circuito, em tal... Exatamente isso. Ele tem a experiência, a expertise e o conhecimento para saber aonde é e qual é o caminho para resolver aquilo. E no mini mapeamento emocional que eu vou trazer aqui é uma amostra para vocês compreenderem que sim, é possível compreender qual é essa dinâmica emocional interna que está ativa e está acontecendo, para que aí seja passado um roteiro, um protocolo, um processo para verdadeiramente reprogramar isso e a pessoa poder, então, fazer os seus próprios movimentos dentro da sua própria história. Começar a mudar e ter essas mudanças de forma consistentes. Bom, e se isso tudo aqui que eu falei para vocês fez algum sentido, acompanhe pelo Instagram, @RosianeMenegol, que eu vou avisar por lá quando esse encontro vai acontecer e como você vai fazer para participar. Eu quero agradecer imensamente, dizer a vocês que toda semana eu estou aqui falando, às vezes batendo na mesma tecla com vocês, porque isso precisa, pouco a pouco, ir se aprofundando dentro do seu sistema interno e você compreender que é importante sim ter clareza, é importante sim ter consciência. Muito foi falado, inclusive, sobre essas duas palavras agora na virada do ano, nos eventos que eu fiz, e sim, tem sua importância, sua relevância, porém não adianta termos clareza, termos consciência, se nós não agirmos e reprogramarmos no lugar certo. É a mesma coisa que eu falei para vocês do mecânico, dele saber aonde que é o lugar, saber aonde que são as peças que precisam trocar e ele só mexer superficialmente por cima e não ir exatamente aonde é a questão que precisa ser arrumada e resolvida. E aqui eu trago todas as semanas esses conhecimentos, essa maneira de falar para que chegue até você, para que você compreenda que existe um sistema interno operando em você e que você precisa compreender que muitas vezes não é questão de falta de recursos, falta de capacidade, falta de esforço, falta de força de vontade. Muitas vezes é falta de lidar e mexer exatamente no ponto que precisa ser reprogramado, para que a partir de então, você então possa ter essa questão do seu comportamento diferenciado e sustentado, consistente ao passar do tempo. Bom, quero agradecer a todos os patrocinadores, as pessoas que acompanham aqui o Portal Erenews. Quero agradecer também, especialmente aqui ao Léo, dizer a vocês que você ainda não acompanha, nos siga nas redes sociais. Também temos o nosso site, temos a TV para que você esteja sempre informado. Estamos agora com o jornalismo, com a parte do esporte, vários outros colegas trazendo conteúdos super importantes e super legais. Tem a parte da música aqui que o pessoal adora. Então, se você ainda não acompanha, já segue lá e comece a acompanhar a nossa programação. E você já sabe, mas não custa nada reforçar. Toda terça-feira, às 13 horas, estarei aqui no podcast É Trauma ou Crença, para ajudar a você a compreender um pouquinho melhor como é o seu funcionamento interno e como agir a partir desse entendimento. Eu te vejo no próximo episódio.